Se o mundo te rejeita, não temas, Deus ainda te escolhe. Ela foi rejeitada, não uma vez, mas várias. Queriam distância dela, duvidavam dela, não viam valor algum naquela jovem pobre. E mesmo assim, ela não desistiu. Ela queria apenas uma coisa: entregar sua vida a Deus. Mas ninguém acreditava que ela fosse digna disso. Sem dinheiro, sem prestígio, sem apoio. Só fé. Ela veio de uma vida dura, marcada pela escassez, pelo esforço e pelo silêncio. Mas o que ninguém via era o que Deus já estava fazendo dentro dela. Porque enquanto o mundo rejeitava, Deus preparava. Enquanto os homens fechavam portas, Deus abria caminhos invisíveis. E aquela jovem, que ninguém queria, se tornaria uma das almas mais extraordinárias da história da igreja. Santa Crescência Ross. Mas o que ela viveu depois de entrar no convento foi ainda mais difícil do que todas as rejeições. E é isso que você vai descobrir agora. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. Santa Crescência Ross veio ao mundo sem riquezas, sem privilégios, mas com algo raro, um coração profundamente sensível a Deus. Ela observava, sentia, silenciava. Havia nela um tipo de profundidade que não se aprende, que não se ensina, que nasce quando Deus toca uma alma, desde o início. Mas a vida não foi leve com ela. Muito cedo aprendeu o peso da dor. A pobreza apertava, as dificuldades aumentavam e o mundo já começava a exigir dela mais do que deveria. Mas foi exatamente ali, no meio da dor, do silêncio e da escassez, que algo começou a crescer. Uma sede que nada no mundo preenchia. Um desejo que não vinha da terra. Um chamado silencioso, mas impossível de ignorar. Ela sabia o que Deus pedia. Ela sentia com clareza. Mas sentir o chamado não significa ser aceito. Quando finalmente decidiu seguir sua vocação, ela bateu a porta e ouviu não. Mas não foi só uma vez. Foram várias portas, várias tentativas, várias recusas. Sempre o mesmo motivo. Pobre demais, simples demais, sem valor aos olhos humanos. E pouco a pouco, a dor começou a falar mais alto. Quantas vezes ela deve ter se perguntado: será que eu ouvi errado? Será que Deus realmente me quer? Mas havia algo que não se apagava. Mesmo rejeitada, ela continuava rezando. Mesmo ferida, ela continuava acreditando. Mesmo sozinha, ela continuava respondendo sim a Deus. Porque quando o chamado é verdadeiro, ele não depende da aprovação dos homens. E foi ali, no meio da rejeição, que sua vocação foi purificada, fortalecida, confirmada. Ela não precisava que o mundo acreditasse nela, porque Deus já havia escolhido. E quando tudo parecia perdido, uma porta finalmente se abriu. Mas o que ela encontrou lá dentro não foi paz. Foi uma prova ainda maior. A porta finalmente se abriu. Depois de tantas recusas, tantas lágrimas, ela conseguiu entrar. Era tudo o que ela queria. Ou, pelo menos, era o que ela imaginava. Porque o que ela encontrou lá dentro não foi acolhimento.
olhares frios, silêncios pesados, distância. Mesmo ali, ela não era aceita. Ela havia entrado no convento, mas ainda estava sozinha. Deram a ela os trabalhos mais simples, mais pesados, mais invisíveis, não como prova de humildade, mas como sinal de desprezo. E mesmo assim, ela não reclamou. Enquanto era ignorada pelos homens, ela era visitada por Deus, no silêncio, na solidão, na invisibilidade. Sua alma crescia. Porque existem batalhas que ninguém vê e santidades que nascem longe de qualquer reconhecimento. O mundo via fraqueza, mas Deus via força, porque ela não estava ali para ser reconhecida, ela estava ali para se entregar completamente. E foi nesse silêncio que começaram a acontecer coisas inexplicáveis, experiências que ninguém conseguia entender. No silêncio do convento, onde muitos viam apenas uma religiosa simples, Deus começava a revelar uma profundidade escondida. Santa Crescência não buscava sinais, não procurava fama, não queria ser admirada. Ela queria apenas pertencer a Deus. Mas quando uma alma se entrega por inteiro, o céu começa a deixar marcas. Nas longas horas de oração, ela permanecia diante de Deus, como quem já não pertencia totalmente à terra. Sua vida interior era intensa. Seu silêncio falava. Sua presença consolava. Mesmo sem grandes palavras, as pessoas percebiam nela algo diferente. Ela meditava profundamente sobre a paixão de Cristo, não como quem observa de longe, mas como quem participa, com o coração. As dores de Jesus tornaram-se escola para sua alma, e cada humilhação que sofria, ela unia à cruz. Com o tempo, muitos começaram a procurá-la. Pessoas simples, doentes, angustiados, almas confusas, e ela escutava, com paciência, com ternura, com uma sabedoria que parecia vir de muito além dela. Aquela jovem antes rejeitada tornou-se conselheira. Muitos vinham até ela buscando direção e encontravam palavras simples, mas cheias de verdade. Ela não falava para impressionar, falava para curar, para orientar, para conduzir as almas de volta a Deus. Relatos sobre sua vida falam de graças extraordinárias, dons espirituais, intuições profundas e uma sensibilidade especial para perceber as necessidades das almas. Mas ela nunca transformou isso em espetáculo. Quanto mais Deus a elevava, mais ela se escondia na humildade. Santa Crescência ensinava sem ruído, vencia sem aplausos, amava sem exigir retorno. E quanto mais era esquecida pelo mundo, mais sua alma se tornava luminosa diante de Deus. Porque a verdadeira santidade não precisa aparecer, ela precisa arder. Mas a vida de Santa Crescência não ficaria escondida para sempre. Aquela mulher que um dia foi rejeitada seria chamada a carregar uma responsabilidade ainda maior. E então, Deus permitiria que todos vissem a força que Ele havia colocado nela. Aquela jovem que um dia foi rejeitada, ignorada, esquecida, subestimada, agora começava a ser vista de outra forma. Não por aparência, não por posição, mas por algo que ninguém conseguia explicar. Uma força silenciosa, uma paz que não vinha deste mundo, uma presença que transformava o ambiente, sem dizer uma palavra. Com o tempo, aquilo que antes era desprezo começou a dar lugar ao respeito. Aquela que limpava, que servia, que permanecia em silêncio, agora era procurada, ouvida,
Porque quando Deus forma uma alma, Ele não apenas transforma a pessoa, Ele transforma todos ao redor dela. E então, aconteceu algo que ninguém imaginava. Aquela mulher, considerada incapaz, foi escolhida para liderar. Sim, Santa Crescência Ros tornou-se superiora. Mas não como o mundo entende liderança. Ela não impôs, não exigiu, não se colocou acima. Ela continuou servindo. Com mais amor, com mais entrega, com mais silêncio. Ela governava como quem lava os pés, corrigia com ternura, orientava com exemplo e cuidava de cada irmã como quem cuida de uma alma confiada por Deus. E pouco a pouco, aquele lugar, antes marcado por frieza, começou a mudar. O ambiente se tornou mais leve, as relações mais humanas, a oração mais viva. Porque a santidade, quando é verdadeira, não oprime, ela ilumina. E ali, dentro daquele convento, Deus fazia algo extraordinário. Não com milagres visíveis, mas com algo ainda maior. Corações sendo transformados. Aquela que entrou rejeitada, agora era instrumento de unidade, de paz, de presença de Deus. Mas mesmo assim, ela nunca se esqueceu de quem era. Continuava simples, escondida, pequena aos próprios olhos. Porque quanto mais Deus a elevava, mais ela descia em humildade. E talvez esse tenha sido o seu maior milagre. O tempo passou e aquela vida, marcada por rejeições, silêncios e entrega, se aproximava do seu último capítulo. Não houve grande anúncio, não houve espetáculo. Como toda a sua vida, o fim também seria simples. Mas por dentro, algo extraordinário estava acontecendo. Santa Crescência já não vivia apenas na terra. Sua alma, há muito tempo, habitava em Deus. O sofrimento já não pesava, as dores já não assustavam, o medo já não existia. Porque quando alguém se entrega completamente, a morte deixa de ser fim e se torna encontro. E nos seus últimos dias, não havia desespero, havia paz. Uma paz silenciosa, daquelas que não se explicam, mas se sentem. Ao seu redor, as irmãs percebiam. Algo diferente tomava aquele lugar. O ambiente parecia mais leve, mais profundo, mais sagrado. Porque ali, diante delas, não estava apenas uma religiosa, estava uma alma que havia sido totalmente transformada por Deus. Aquela jovem rejeitada, aquela mulher humilhada, aquela serva escondida, agora era luz. E então, em silêncio, sem alarde, sem resistência, ela partiu. Mas não como quem vai embora, e sim como quem finalmente chega. Chega ao destino que sempre buscou. Chega ao abraço que nunca a rejeitou. Chega ao amor que nunca falhou. Deus. E naquele instante, tudo fez sentido. Cada rejeição, cada lágrima, cada porta fechada era a preparação. Porque Deus nunca desperdiça a dor de uma alma fiel. Santa Crescência Ros nos ensina que não importa quantas vezes você foi rejeitado, se você permanecer fiel,
se você não desistir, se você continuar dizendo sim, Deus transforma a sua história. E aquilo que o mundo rejeitou se torna obra divina. Santa Crescência Rus, rogai por nós. E hoje, séculos depois, a história de Santa Crescência Rus não ficou no passado. Ela continua viva, não apenas nos livros, mas nos corações. Na Alemanha, especialmente na cidade de Kaufbeuren, onde ela viveu, seu túmulo se tornou lugar de oração. Pessoas ainda passam por lá, em silêncio, levando suas dores, suas dúvidas, seus pedidos mais profundos. E muitos relatam algo difícil de explicar: uma paz, uma presença, um consolo que toca a alma. Porque os santos não deixam de agir. Eles continuam intercedendo, ajudando, caminhando ao lado daqueles que pedem com fé. Santa Crescência é hoje invocada especialmente por aqueles que se sentem rejeitados, invisíveis, desvalorizados. E por isso, sua intercessão é tão poderosa. Nos conventos franciscanos, sua memória é viva. Seu exemplo continua sendo ensinado. Sua história continua formando almas. Mas talvez a maior devoção a Santa Crescência não esteja em grandes multidões, mas naqueles que em silêncio decidem continuar, mesmo sem reconhecimento. Porque viver como ela viveu é a maior forma de honra. Depois de conhecer essa história, depois de ver como Deus transforma a rejeição em santidade, talvez você também carregue algo no coração. Mas hoje, você não está sozinho. Assim como Deus sustentou Santa Crescência Rus em cada rejeição, Ele também pode sustentar você. Agora, eu te convido a rezar comigo. Santa Crescência Rus, alma fiel, que mesmo rejeitada pelos homens, nunca deixou de confiar em Deus. Olha por mim neste momento. Tu que conheceste a dor do desprezo, a solidão e as portas fechadas, intercede por mim. Ajuda-me quando eu me sentir sem valor, quando eu achar que não sou suficiente, quando o mundo disser não. Dá-me a tua perseverança, a tua paciência, a tua força silenciosa. Ensina-me a não desistir, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando ninguém acreditar em mim. Santa Crescência, tu que foste escolhida por Deus, quando ninguém te escolheu, apresenta ao Senhor as minhas dores, as minhas lutas, as minhas inseguranças e alcança para mim a graça de continuar, a graça de confiar, a graça de permanecer fiel. Que eu nunca me afaste de Deus, que eu nunca perca a fé e que assim como tu, eu aprenda a transformar a dor em entrega e a rejeição em caminho de santidade. Santa Crescência Rus, rogai por nós. Amém.